Agora, tem um que é mais palpável, a gente pode dizer, mais assim, próximo, que realmente pode acontecer, né, Lucas? Tem sim, é o espanhol Gabriel Martínez, mas ele é mais conhecido como Gabri Martínez, garoto de 22 anos. Aí, ó. Tá na sua tela aí, jogador do Braga, de Portugal. Garoto, 1,85 m, joga pelos dois lados do campo como ponta. Ele faz tanto direita quanto a direita quanto a esquerda. Ele é destro, mas faz os dois lados do campo. Pode até jogar um pouco mais centralizado ali, mais móvel, até mesmo pela altura. Tem 1,85 m, o Gabri Martínez. Ele é jogador do Braga, começou a carreira lá no Girona, da Espanha, passou por outros clubes da Espanha até chegar ao Braga e tá lá faz 2 temporadas. Lá na Europa, alguns jornais começaram a divulgar notícias do interesse do Cruzeiro. Inclusive, o jornal Record de Portugal noticiou que o Cruzeiro fez uma oferta de cerca de 8 milhões de euros pelo Gabri Martínez. 50 milhões de reais? Que é mais ou menos 50 milhões de reais pro Gabri Martínez, jogador do Braga. Segundo esse jornal, o Braga recusou essa oferta porque só aceita negociar a partir de 10 milhões de euros. Ali algo em torno de 64 milhões de reais. Mas é a parece notícia que vem de Portugal. O Cruzeiro fez, né, agora há pouco, Exato. ou agora há pouco, ou hoje, não sei bem qual o critério do tempo aí, né, porque a gente não sabe, são só apurações. O tempo ainda tá. Ele fez uma nova Contraproposta. proposta, né? Ou seja, quer mesmo o moço, né? Tá afim mesmo de contratar o Gabri Martínez, né? E vale lembrar do Joaquim Pinto, que é português, conhece o Leonardo Jardim, também português, conhecem o mercado lá de Portugal. Joaquim Pinto, gerente de scout do Cruzeiro, então certamente eles estão trabalhando nisso juntos para observar esses jogadores, esses talentos de perfil mais jovem lá de Portugal. Ele Gabri tem quantos Martínez. anos? 22 anos. É novo, então já é o perfil. Esse realmente é o perfil do que o Cruzeiro tá buscando, né? Talvez só um, aí ele falou 2, né, jogadores de lado de campo, mas esse aí se joga pela direita e pela esquerda, é alternativa. E o perfil, né, idade e tudo mais, né? Mas o Cruzeiro tem concorrência. Se o Cruzeiro tiver disposto mesmo a colocar um bom dinheiro nisso, vai ter concorrência. Algumas horas atrás, Dimara, um pouco antes do programa começar, eu estava dando uma olhada no portal do jornal Marca, da Espanha, e o Marca noticiou o interesse do Mallorca, clube da Espanha também, pelo Gabri Martínez. Então já está sendo assediado por outros clubes da Europa. E segundo o Marca, a multa rescisória do Gabri Martínez é algo em torno de 50 milhões de euros, que daria aí, hoje na cotação, 319 milhões de reais. Mas daí não dá não, o outro tem salário 10 milhões, esse aí é, quanto que é 10 milhões. E a multa dele é 319 milhões de reais. Mas daí tá difícil, hein, Léo? Teria que negociar bastante. É muito dinheiro pra lado, né? Você tirar um jogador da Europa ou da Arábia, você tem que ter dinheiro. Se tiver dinheiro, tem que ter disposição para gastar. É simples, é assim que funciona. Futebol europeu hoje, quem bate de frente com ele é só o árabe. O futebol brasileiro está começando a bater de frente com alguns mercados alternativos da Europa. Mas ainda assim, é um valor assim, para o Brasil, exorbitante. 50 milhões de euros? A idade dele, né? Eu acho que deve contar, né? Os caras querem essa grana, por quê? Porque eles querem vender para a Europa ou até mesmo, quem sabe, para a Arábia Saudita, Mas né? quer dizer que o salário dele também é alto, né? Porque a multa rescisória é alta. Com certeza. Então, a multa vem de acordo com o salário dele também não é brincadeira. A gente tá falando do Malcom, eu não sei quanto que você ganha, não. Tem que fazer as contas. Dani. Vai tá difícil, hein, Dani? 300 milhões a multa. Muito o que falar em relação a isso. Esses valores são exorbitantes. Aí conta muito nesse caso também a vontade do cara, né? Claro. A vontade do jogador. Se ele não tem outras... Se tiver proposta da Espanha, por exemplo, provavelmente ele vai optar por ficar lá no mercado europeu. Ele é espanhol. Porque ele é espanhol. Ele é espanhol. Até por isso também, né? Mas nem se não fosse também, ele provavelmente optaria por disputar a La Liga, que é um campeonato com uma visibilidade maior e tal, mundialmente falando, né? Não sei, assim, se o Cruzeiro quiser realmente entrar nesse tipo de leilão, vai ter que estar disposto a desembolsar, abrir o cofre. Sim. Não sei se está disposto o Pedrinho a gastar tanto assim. Mas, vamos ver, assim, é um desparrame de dinheiro, né? Tanto pro Malcom quanto pro Gabri Martínez aí. É um jogador no perfil que o Leonardo Jardim gosta de trabalhar, né? Pela idade, pelo porte e tal. Mas é muita grana, né? Então... A informação de que o Braga aceitaria negociar a partir de 10 milhões de euros pode ser até um alívio que, talvez não precise desembolsar ali os 50 milhões. Não, sim. Mas a partir de 10. Mas aí a gente sabe que se outros clubes entram na briga... Pode ser 50. Exato. Você começa a aumentar o preço do jogador.
Ele tá em pré-temporada, né, com o Braga, ele tá fazendo a pré-temporada na Áustria, né, tá treinando normalmente, então ele tá integrado normalmente, e ele ganhou destaque mesmo, o Lucas falou, ele joga pela direita e pela esquerda, mas ele tem mais destaque pela esquerda. Né. E ele é destro, né, faz muito aquele corte pra dentro, pra chutar fora da área. É uma coisa que não só o Jardim quer, mas o Cuca quer, todo treinador quer um desses, né? Então tem a concorrência aí, ou seja, já apareceu uma proposta do Mallorca e tudo mais. O Cruzeiro tá no mercado, né? Não sei, porque às vezes tem propostas e propostas, né? Eu acho que talvez ele encaixe até na pergunta que a gente tá fazendo, né? Será que o Cruzeiro vai fazer um investimento desse tamanho? Porque eu acho que essa é a grande pergunta, né? Será que ele estaria? Você acha? Eu acho que para fazer um investimento desse vulto, desse porte, tem que ser um cara certeiro. Não dá para ser aposta. Exato. Mas, eu vou buscar um fulano. Vai nele, ele vai ser meu titular. Pode dar tudo errado? Pode também, porque é do futebol. Mas a probabilidade de dar certo é grande. É esse aqui que eu quero. Não tem disputa, não tem nada, ele não vai chegar aqui para disputar a posição, ele vai chegar para ser titular. É esse cara e mais 10. Aí você pode, né, abrir o cofre, investir uma grana alta nele. Agora, para trazer um jogador que a gente não sabe se vai se adaptar à cultura, ao futebol brasileiro, aos gramados, a jogar quarta, domingo. Não sei, aí vai do Cruzeiro querer apostar, mas é muita grana para uma aposta. Acho que tinha que ser um cara mais certeiro, né? E ele, Lélio, o Barcelona tem 25% dos direitos dele, né? Foi um acordo feito com o Braga, mas o Barcelona ainda detém 25%, ou seja, é meio que uma aposta, né? Eles apostam que ele pode vir a ser mesmo esse jogador aí, a ser vendido por 50 milhões, sei lá. Aí tá certo. Então, de repente, aí dançou, meu. Sabe? O Barcelona pode ter interesse em algum jogador do Cruzeiro também, e aí pode facilitar um pouco mais o negócio. Tudo depende, né? Agora, a gente tá falando de um Braga aí, eu só não sei se ele vai pra pré-Champions, pra fase de qualificação da Champions League. Ele foi 4º colocado do campeonato português. Ele tem sido nos últimos anos basicamente uma 4ª força do futebol português. Mas chegando o dinheiro, todo mundo libera, Dimar. O lance é o dinheiro. E o dinheiro não é qualquer um. Mas só para te falar em futebol europeu, até aqui 2-0 para o Chelsea, hein, Dimara? É verdade. Vi até um cisco no seu olho aí, tá viu? Mesmo, eu tô meio triste agora, né? Enfim. Eu tô vendo aqui, o Braga, ele tava com o Atenas, né? Ele tava em Atenas jogando com o Panathinaikos, eu tô lendo aqui pra ver se ele foi pra essa parte de qualificação do playoff. Ele tinha um jogo, deixa eu ver se eu acho o resultado desse jogo aqui. Ele tá assim, Lélio. Da Liga dos Campeões, né? Na Champions, né? Sim. Isso. Tá assim. Pré-Champions. Tá naquelas fases iniciais e tal, mas tá. Isso, mas tá, né? Então, agora nesse mundo todo... Não só ele, como eu acho que até o Santa Clara, do Bruno Vicentino, se eu não estiver enganado, mesmo, viu? Pode ser. Acho que até os dois, mas eu não vou lembrar de cabeça, não. Vou até pesquisar direito aqui. Deixa eu ver. O Claudinei tá dizendo aqui, gente, se o Pedrinho quiser contratar, ele vai contratar. É a confiança da torcida do Cruzeiro no dono da SAF, mas né? O Pedrinho chegou onde ele chegou também, porque ele é um empresário bem sucedido e tem a cabeça no lugar. Ele é torcedor, ama e tal, mas ele não é tão doido assim, não. Né? O cara não vai chegar também, abrir o cofre e contratar um dinheirão, um desparramo de dinheiro. Você pode ser, né? Vai que, mas eu acho difícil. Mas uma pergunta pra você, até pro Lélio também. Você falou de não focar em aposta, né? Bom, com esse dinheiro tem que ser um cara já mais certo. Mas, por exemplo, o Leonardo Jardim, Joaquim Pinto, que conhecem lá o mercado português, virarem pro Pedrinho e falar, Pedrinho, esse cara é certo pra mim, não é aposta. Esse cara pode colocar o dinheiro que é certo. Verdade. Acho que o Pedrinho confia a ponto de, beleza, então eu vou colocar aqui, sei lá, 15, 20 milhões de euros, vou contratar esse garoto, porque eu confio no trabalho de vocês. Aí sim, porque aí não é mais, pra gente pode ser uma aposta, porque a gente não conhece ele de perto. Mas se o Leonardo Jardim, o scout dele, o garoto joga muito,
é liso, é rápido, é habilidoso. Pode trazer que ele vai, mesmo sendo um espanhol, por exemplo, que a gente não sabe se vai se adaptar ao futebol brasileiro, mas se o Leonardo Jardim falar, pode trazer, porque esse aí eu pago do meu bolso se der tudo errado. Não sei também, né? Aqui, sei, né? Lá, né? Mas se ele falar, pode trazer, bater no peito e eu resolvo, eu acho que o Pedrinho pode confiar, porque o Pedrinho entregou o futebol praticamente do Cruzeiro ao Leonardo Jardim e tem dado certo, né? O resultado tem sido muito positivo. Então, se ele quiser apostar pra gente, mas fazer um tiro certo desse aí com o Leonardo Jardim, acho que aí sim. Aí o dinheiro também não é meu, né? Então tá mais fácil. Desses aí, o único que teve peito pra falar que bancava e tirava do bolso e pagava foi só o Luxemburgo. Luxemburgo, em 2003, né? E ele ia pagar uma grana, viu? Nada pra dizer não, mas é isso. O Alex era caro, Ele era um jogador do futebol europeu, que deu um quiprocó danado. Sim. A transferência dele pra Juve, né? Do Parma pra Juve, aí ficou um disse-me-disse danado. Mas enfim, é isso. A Maria Angélica está dizendo que é fã de nós todos, hoje ela está conseguindo assistir o programa ao vivo, deixou o like, muito legal. Deixe seu like também, youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes, responda a nossa enquete, participe do chat e claro, deixe o seu like aí, tá bom? O Juarez Martins falou, vocês ficam inventando jogadores. Nós não, quem faz proposta são os times, amado. É engraçado isso, né? Não é? E a gente não tá inventando, ele existe. Mostra a foto do moço aí. Mostra a foto, mostra o Malcolm e mostra o Gabriel Martins aí pro povo ver que eles existem de verdade. Nós não estamos culpa inventando. Do Lucas Maia. Eu inventei. Aí, ó, esse aí é quem Lucas mesmo? Maia Gabriel Martins. Esse aí é o Martins. Aí ele existe, a pessoa existe, ele joga no Braga, tá fazendo pré-temporada na Áustria, tá? Não é invenção. E daqui a pouco você vai ver também o Malco, também não é invenção. Ele realmente rescindiu com Al Ahly e esse é o Malco. E ele realmente vai ficar livre, né? Agora, quem pediu foi você, torcedor cruzeirense. Nós não inventamos, tá aí os dois, olha que bonitinho. Entendeu? Eles existem, tá bonitão. O Juarez aqui, Amorim. Obrigado. Mal com mais um pedido, né, da torcida do Cruzeiro, o Gabri, de fato, existindo um interesse aí. O pessoal tá elogiando aqui o João Pedro, viu, o Dani e Lélio, que fez o gol, disse que foi um golaço. Primeiro gol. Dois, né? Dois. E chegou agora, né, gente? Já tá, é a lei do ex funcionando, né? A gente tem que lembrar isso. Pra quem acompanha o futebol inglês, é surpresa zero. Ele vem num crescimento desde quando ele foi pra lá. Isso. Novo pra jogar no Watford, depois foi contratado pelo Brighton. Toda vez que ele encontra com o meu time, ele faz um gol. E agora no Chelsea, tá deitando e rolando aí. 2 gols dele, 2 golaços, viu? Dois. Primeiro a gente viu, né, Léo? Mas o segundo foi mais bonito que o primeiro. É mesmo? Alô, seleção, hein? O Diogo me falou ele teve na seleção, recentemente. Pode ser brigar por titularidade, dependendo do quanto ele tiver jogando. Né? Pelo menos o pessoal tá falando que ele tá arrebentando, né? Essa lei do ex é maravilhosa. É o seguinte, o jogo me passou aqui que o Braga e o Sport, é isso? Então, o Porto estão na Europa League. Tá. Então, Braga e quem? Eu tinha falado Santa Clara, né? O Porto também? O Porto. Então tá. Show. Então é isso aí. Esse Malcolm Daniel, que sempre tá aqui com a gente, beijão pra você. Ele falou que o Malcolm se destacou demais no Corinthians, formando um ataque com Renato Augusto, Jadson e Wagner Love. Mas ele era muito novo ainda. Garoto. Sim, mas ele entrava, bagunçava muito. Botou Copa São Paulo, não me engano, até foi campeão. Esse é o time campeão de 2015. Isso. E aí depois subiu e ficou pouco tempo, já foi pra Europa. Mais um daqueles caras que passaram rapidamente pelo profissional já foi pra Europa. A gente nem lembra, né? Porque eu não lembrava. E hoje ele é um jogador muito mais maduro, né? Assistindo aos jogos dele lá na Arábia, eu acompanhei muito pouco do Malcolm na Arábia, de um jogo ou outro, por conta de jogos grandes lá, de grandes jogadores. Mas é um jogador muito mais maduro e que tem uma característica também de cair muito por dentro e de recompor por dentro, né? Que é uma característica que o Leonardo Jardim gosta. Não quer dizer que tá indo atrás do Malcolm, mas ele
tem características que agradariam. Mas olha, gente, se não for ele, é alguma coisa perto disso. E talvez por isso que o Cruzeiro esteja demorando, porque é muito específico, né? Para você trazer um cara, e a gente tá falando aqui de números altos, né? E por menos que seja, um jogador como esse vai valer uma grana, tá? Também é muito específico. A característica, aquilo que... E eu não acho que o Cruzeiro vai trazer alguém que não seja nessas características. Porque pra que o Léo Jardim vai querer alguma coisa com isso? Não, ele tá buscando um jogador com estas características. Então eu acho que não vai sair disso. Não vai. Não dos dois, obviamente, mas estou dizendo assim, não vai sair dessas características, não vai abrir mão disso, porque de outro jeito com outro perfil ele tem, né, Seabra? E vai aparecer, bom, não sei, né, mas pode aparecer aí daqui a pouco um jogador que ninguém tá falando aí não. Exatamente. Nós estamos falando aqui do Malcom, estamos falando do Gabri e tal, de repente aparece aqui o Lucas Maia contratado pelo Cruzeiro aí, com as mesmas características que a gente, né, que isso acontece direto. O cara tá negociando ali, de repente, surge um jogador aí, ó. Isso aí eu vou deixar pros meus empresários falarem. Tá. Só exemplo, tá, Lucas? Não empolga muito, não, tá?